Milionário acidentado chega ao hospital inconsciente. Entra em choque ao ver médica que o atendeu. Um milionário acorda em um hospital, com a visão turva e uma dor insuportável em cada movimento. Ele não consegue lembrar como chegou ali, mas algo faz perceber que está prestes a enfrentar um choque ainda maior do que o acidente que o deixou inconsciente. A médica que o atende não é uma estranha, é a mulher que ele amou no passado. O reencontro não é como ele imaginava. Ela, fria e distante, parece não querer saber dele. Mas o que ele não sabe é que esse encontro não é apenas uma coincidência. Eles foram separados anos atrás por uma série de eventos inesperados, e o que ele fez com ela naquela época deixou marcas profundas. Agora, ela está diante dele novamente, e o que ele não pode prever é como tudo ao redor deles vai mudar. Ao longo dos próximos meses, ele será forçado a repensar suas prioridades. O homem que tinha tudo, de luxo, poder, dinheiro, e percebe que perdeu o que realmente importava, a conexão verdadeira com as pessoas. Sua tentativa de reconquistar o amor de sua vida não será fácil. Ele precisará lutar contra seus próprios erros, contra o peso do passado e contra as dificuldades de sua recuperação. A cada tentativa de se aproximar dela, ela se mantém afastada, dividida entre o desejo de perdoá-lo e o medo de mais dor. Mas o tempo passa, e ele começa a entender que, para reconquistar sua confiança, ele precisa provar que mudou. E o maior obstáculo que ele enfrenta não está no mundo dos negócios ou na sua recuperação física, mas nas feridas do coração e na luta interna de ambos para decidir o que fazer com o amor que nunca se apagou. Enquanto ele enfrenta os desafios de sua recuperação, o ambiente ao seu redor também começa a mudar. Pessoas ao seu lado, que ele acreditava leais, começam a mostrar suas verdadeiras intenções, e ele logo percebe que não pode confiar em todo mundo. E o que parecia ser um simples acidente começa a se desenrolar como algo muito mais complexo. Ele terá que lidar com segredos, revelações e com a crescente certeza de que não pode mais viver apenas para si mesmo. Será que ele conseguirá reconquistar o coração dela? Será que ela permitirá que ele se redima? A cada novo obstáculo, a cada novo sacrifício, o milionário perceberá que a verdadeira vitória está em sua capacidade de mudar e de reconstruir a confiança. Se você está curtindo essa história, não se esqueça de deixar o seu like, comentar de onde está assistindo e, claro, inscrever-se no canal para não perder os próximos episódios dessa trama emocionante. O som de uma sirene cortava o silêncio da noite, mas o milionário não podia ouvir. Ele estava inconsciente, seus sentidos desconectados de seu corpo enquanto o mundo ao seu redor girava em um turbilhão de vozes e flashes de luzes brancas. O impacto do acidente tinha sido devastador, mas ainda assim ele não sabia exatamente o que tinha acontecido. Tudo o que ele conseguia lembrar era de estar em sua luxuosa limusine, indo para uma reunião importante. Depois, a escuridão. Quando finalmente acordou, sua visão estava turva, e a dor em seu corpo parecia consumir todos os seus pensamentos. O ambiente ao seu redor era frio, mas ele não conseguia distinguir se era o local ou sua própria condição física que lhe dava essa sensação de vazio. Um cheiro estéril e desconfortável impregnava o ar, e a luz brilhante de um hospital parecia tornar tudo mais real e assustador. Ele tentou se mover, mas a dor o fez voltar a desmaiar brevemente. Quando despertou novamente, a sensação era diferente. Ele sentia uma presença. A voz suave e firme que lhe dava ordens para se acalmar fez sua mente despertar, mas não o suficiente para processar o que estava acontecendo. Ele olhou para cima, tentando focar, e seus olhos se abriram um pouco mais ao reconhecer a silhueta da médica que o atendia. Ele conhecia aquela voz. Aquela presença. Ela era ela. Sua antiga paixão, a mulher que ele tinha perdido anos atrás, a mesma que ele nunca conseguiu esquecer, apesar do tempo e das distâncias. O coração dele começou a bater mais rápido, e uma série de sentimentos conflitantes invadiram sua mente. Como ela estava ali? Como o destino os havia colocado no mesmo lugar novamente, tantos anos depois? Mas a mulher à sua frente parecia diferente. Mais séria. Mais distante. Aquelas mãos que um dia o acariciaram com tanto carinho agora estavam firmes e impessoais enquanto verificavam seus sinais vitais, seu olhar, congelado na profissionalidade, evitava o seu. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam.
Sua garganta estava seca, e ele sentiu um nó se formando no peito, uma angústia que não sabia como lidar. Os olhos dela, que antes o olhavam com tanto amor e confiança, agora estavam frios. Ela não o reconheceu? Ou, talvez, fosse simplesmente a fachada de uma mulher que já havia superado o passado. Ele não tinha forças para perguntar, e ela não parecia disposta a oferecer respostas. Você está seguro agora, disse ela, de forma impessoal, quase mecânica. O impacto foi grave, mas não há danos permanentes. Apenas repouso e acompanhamento. Aquelas palavras poderiam ter sido ditas por qualquer outra médica, mas o peso delas nas palavras dela, a frieza, foi o suficiente para cortar o coração dele ainda mais. Como poderia ela estar assim com ele? Como alguém que um dia foi seu tudo poderia ser agora uma estranha? Ele tinha que saber, tinha que entender o que havia acontecido entre eles para chegar àquela situação. A médica virou-se para os outros membros da equipe, que estavam presentes na sala. Ela deu ordens com precisão e eficiência, mas não se voltou para ele. Não havia nem mesmo um olhar de compreensão, um sinal de que ela ainda lembrava do que haviam sido um dia. Ele queria gritar, mas sua dor e a confusão emocional o impediam. Ele não podia se dar ao luxo de ser vulnerável agora. À medida que o tempo passava, ele começou a perceber que estava mais fraco do que imaginava. As horas se estendiam como dias. Sua cabeça latejava, e ele sentia uma solidão avassaladora. Mas, acima de tudo, ele estava consumido pela necessidade de encontrar respostas. Quem era aquela mulher agora? O que acontecerá entre eles? E por que ela parecia tão determinada a se manter distante? Enquanto ele ficava ali, imerso em seus próprios pensamentos, a médica terminava seus turnos e desaparecia rapidamente. As palavras não ditas se acumulavam na cabeça dele, e ele se viu preso a um ciclo de arrependimento e dor. Não conseguia entender como as coisas haviam chegado àquele ponto. Ele queria desesperadamente fazer perguntas, queria entender. Mas ela parecia impenetrável, como se estivesse em uma armadura que ela mesma havia criado. Ao cair da noite, ele foi deixado sozinho em seu quarto do hospital, com suas reflexões e a solidão tomando conta de sua mente. Ele precisava falar com ela. Precisava entender o que havia acontecido. Mas o medo de mais uma rejeição, a mesma que sentia ali, quase o impediu de tomar qualquer atitude. O que ele podia fazer? Ele sabia que o primeiro passo seria recomeçar, mas como recomeçar com alguém que parecia ter virado uma estranha? A noite avançou, e ele ficou lá, sem conseguir dormir, o estômago revirado de incertezas. Ele sabia que precisava agir. Não podia simplesmente esperar que o tempo fizesse sua mágica, não podia continuar vivendo preso ao passado. Mas o que exatamente ele deveria fazer para ganhar a confiança dela novamente? Quando o dia seguinte chegou, ele ainda não tinha respostas. A médica estava lá, de novo, com seu jaleco branco, sua postura impassível, mas os olhos dela, eles lhe diziam mais do que ela estava disposta a admitir. Ele precisava de uma chance. Uma chance de entender o que realmente havia acontecido. Naquele instante, ele soubera que a luta tinha acabado de começar. Não para se recuperar fisicamente, mas para reconquistar a mulher que ele nunca deveria ter deixado ir. A manhã seguinte chegou fria e silenciosa, e a rotina do hospital parecia impessoal, como se estivesse em uma fábrica de curas. O milionário estava sozinho, isolado em seu quarto, e mesmo o luxo do lugar parecia não aliviar a tensão que o consumia. A cama, os móveis, a vista da janela, e nada daquilo importava. Nada parecia ter valor. Tudo o que ele queria era uma explicação. Ele não conseguia entender como a mulher que fora sua paixão havia se tornado uma sombra distante, uma figura fria e profissional que mal olhava nos olhos. Enquanto o médico responsável por sua recuperação passava em sua rotina de exames e orientações, o milionário apenas observava, em silêncio. Ele sabia que seu corpo estava em recuperação, mas sua mente estava em pedaços. Ele precisava saber o que acontecerá entre eles, precisava de respostas. Naquele dia, ela entrou pela porta com a mesma postura implacável de sempre. O jaleco branco era quase como uma muralha que ela criará ao seu redor.
Ela estava concentrada em suas anotações e parecia não perceber que ele estava ali, observando cada movimento seu. Ele se forçou a levantar-se um pouco na cama, seu corpo ainda fraco, mas a necessidade de falar com ela o fazia ignorar a dor. Quando ela olhou para ele pela primeira vez naquele dia, o milionário sentiu um choque. Ela não olhou com compaixão, nem com raiva. Era apenas uma análise distante, como se ele fosse apenas mais um paciente. Mas ele precisava de mais. Ele precisava dela. Você está se recuperando bem, disse ela, sua voz firme e profissional. Não havia nada além disso. Não havia calor, nem nostalgia. Ele engoliu em seco, tentando encontrar coragem para falar. Você ainda me conhece? Ele perguntou, sua voz fraca, mas determinada. Ela hesitou por um momento, e então, levantou os olhos para ele. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de algo não dito. Ela parecia calcular suas palavras antes de falar. Eu sou médica, e você é meu paciente. Não há mais nada entre nós. A resposta dele foi como um golpe direto. Ele sentiu uma dor no peito, mas não queria mostrar o quanto aquelas palavras o atingiram. Ele não sabia o que esperava ouvir, mas definitivamente não era aquilo. Ele queria que ela ouvisse como mais do que um paciente, mais do que apenas alguém a quem ela havia dado um tratamento clínico. Ele queria voltar a ser o homem que ela amava. Mas o tempo havia feito seu trabalho, e tudo o que ele sentia agora era um abismo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras dela, tentando organizar seus pensamentos. Como as coisas haviam chegado a esse ponto? Ele não podia mais esconder a dor que sentia. Não podia continuar fingindo que estava tudo bem. Eu errei, ele disse, a voz tremendo. Eu sei que errei com você. Mas eu não posso viver assim. Eu preciso que você saiba que não sou mais o mesmo. Ela olhou por um instante, sua expressão intransigente, mas algo nos olhos dela parecia vacilar. Ela estava se segurando, e ele sabia que havia algo mais. Algo que ela não estava disposta a compartilhar. Mas ele não podia desistir agora. Não depois de tudo o que tinham sido um dia. Ele respirou fundo. Você não sabe o quanto eu senti sua falta, disse ele, a sinceridade transbordando em cada palavra. Eu fui cego, fui egoísta. Mas não sou mais esse homem. Eu me arrependo profundamente do que fiz. Ela não respondeu de imediato, e ele temia que ela jamais o perdoasse. Mas, então, ela finalmente falou, com uma voz que ainda tinha vestígios de frieza, mas também algo mais suave. Você acha que o arrependimento vai consertar tudo? Ela perguntou. Eu passei anos tentando me recuperar, tentando esquecer o que você fez. Não é tão simples. Não é assim que as coisas funcionam. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que ele esperava. Ela tinha razão. O arrependimento, por mais genuíno que fosse, não apagava as cicatrizes do passado. Mas o que ele não podia deixar de perceber era que ela ainda falava com dor. Ela ainda se importava, mesmo que tentasse esconder. Eu sei que não posso apagar o que aconteceu, disse ele, agora com a voz mais firme. Mas posso fazer algo. Posso tentar, pelo menos. E vou tentar até o fim, se você me deixar. Ela desviou os olhos, como se estivesse ponderando suas palavras, e o silêncio se estendeu entre eles. Ele sentia que havia algo ali, uma rachadura na parede que ela construíra ao seu redor. Mas ele também sabia que ela estava protegendo o que restava de seu coração. Ele a havia magoado de maneira profunda, e recuperar a confiança dela não seria fácil. Nem para ele, nem para ela. O que você espera? Ela perguntou, a voz agora mais baixa, quase como se estivesse falando consigo mesma. Ele sentiu que essa era sua chance. Eu espero poder mostrar a você quem eu realmente sou agora, respondeu ele, com a sinceridade que só o arrependimento profundo poderia proporcionar. E se isso não for suficiente, então ao menos vou poder dizer que tentei. Ela olhou para ele por um momento, seu olhar vazio de julgamento, mas também sem a esperança que ele procurava. Ela não estava pronta para acreditar nele. Não ainda.
Mas talvez, com o tempo, ela fosse capaz de ver a verdade em suas palavras. Ela finalmente suspirou, e ele viu como a tensão em seu corpo parecia relaxar, mesmo que por um breve momento. Vamos deixar o tempo dizer, disse ela, virando-se para sair do quarto, mas antes de sair, ela fez uma pausa e olhou para ele mais uma vez. Eu espero que você não esteja apenas procurando desculpas, mas sim mudanças reais. Eu não vou acreditar em promessas vazias. Ele ficou ali, olhando para o lugar onde ela estava, sentindo o peso das palavras dela. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente, mas algo dentro de si lhe dizia que estava disposto a percorrê-lo. Ele não podia mais ser o homem que perdeu o amor de sua vida. Ele tinha que ser alguém melhor, não só por ela, mas por si mesmo. E, naquele momento, ele fez uma promessa silenciosa, de não importava quanto tempo ou esforço fosse necessário, ele faria tudo o que fosse preciso para reconquistar a mulher que amava. Os dias se arrastaram de maneira lenta e dolorosa. O milionário sabia que estava fisicamente melhorando. Os médicos diziam que sua recuperação estava no caminho certo, mas era claro que as cicatrizes mais profundas não eram aquelas visíveis. As feridas em seu corpo cicatrizavam, mas as da alma pareciam intensificar-se a cada dia que passava sem uma resposta da mulher que um dia foi sua. O tempo que passava no hospital se tornava cada vez mais insuportável. Ele estava lá, cercado por uma equipe de profissionais que o tratavam com a eficiência necessária, mas ele só queria uma coisa, vê-la de novo. Ela continuava a ser a principal responsável por seu tratamento, mas seu comportamento impessoal, quase distante, o deixava cada vez mais confuso. A verdade era que, mesmo enquanto ela passava pelo quarto dele em seus turnos, realizando seus exames de rotina e mantendo a distância, ele sabia que ela ainda sentia algo. Não podia ser possível que todos aqueles anos juntos tivessem desaparecido assim, sem deixar vestígios. E, em sua mente, ele estava disposto a fazer o impossível para recuperar o que haviam perdido. Naquela tarde, ele recebeu uma visita inesperada. Seu advogado entrou no quarto com um olhar grave, trazendo consigo a frieza dos negócios e a realidade do mundo corporativo que, antes do acidente, era a única coisa que lhe interessava. Ele tentou se concentrar nas palavras do advogado, mas sua mente estava em outro lugar, pensando nela. Estamos cuidando de todos os assuntos relacionados à sua empresa. Não se preocupe com isso, disse o advogado, fazendo uma pausa antes de se arriscar a perguntar. Mas tem algo mais que precisamos discutir. O que está acontecendo com o seu estado de saúde? Não seria mais prudente focar em sua recuperação e delegar as responsabilidades para os outros? O milionário olhou para ele, ainda imerso em seus próprios pensamentos. Era a pergunta de sempre. Ele deveria se preocupar com seus negócios, com sua imagem pública, com sua fortuna. Mas, naquele momento, nada disso importava. O que ele queria, mais do que tudo, era a chance de consertar sua vida pessoal. Eu sei o que você está tentando dizer, respondeu ele, forçando um sorriso. Mas vou precisar de mais tempo para me recuperar. Preciso da minha cabeça limpa. Não vou voltar ao trabalho até que eu tenha certeza de que estou fazendo as escolhas certas. E há algo muito mais importante que estou tentando consertar. O advogado olhou com certa incredulidade, mas sabia que não valia a pena argumentar mais. O milionário não estava em posição de negociar, mas ele entendia que, mais do que qualquer contrato ou reunião, o homem na cama do hospital precisava resolver seus problemas pessoais. Naquele momento, o milionário sentiu uma leve sensação de paz. Ele sabia que tinha muito o que fazer, mas pela primeira vez, sentia que o maior desafio seria ganhar de volta a confiança dela. Enquanto o advogado deixava o quarto, a enfermeira entrou para dar a ele a medicação. Ela era gentil, mas as palavras que trocaram foram curtas, e sua saída foi rápida. O milionário estava de novo sozinho. E foi nesse momento que a dúvida se instalou novamente em seu coração. Será que ela um dia poderia olhar para ele e ver o homem que ele havia se tornado? Ou ela o veria para sempre como o homem que a havia magoado, o homem que a abandonou? Os pensamentos o atormentaram durante horas. Ele queria fazer algo mais, queria provar para ela que a mudança era possível. Mas ele também sabia que o tempo não era seu aliado.
Ele não tinha mais aquela vantagem que uma vez teve, no poder de controlar todas as situações à sua volta. Aquela noite, enquanto o silêncio do hospital tomava conta do ambiente, ele fez uma escolha. Decidiu que, pela primeira vez em anos, iria lutar para conquistar alguém que não podia ser comprada ou manipulada. Ele não podia oferecer riquezas, mas talvez, com o tempo, pudesse mostrar a ela que sua verdadeira riqueza estava no que ele era por dentro. E que, se ela o aceitasse de volta, ele a trataria como uma joia rara, algo que nunca mais iria deixar escapar. No dia seguinte, ele tomou uma decisão, faria algo que realmente pudesse mudar a percepção dela. Ele não iria mais esperar que ela tomasse a iniciativa. Ele faria o que fosse necessário para mostrar a ela que ele tinha mudado. Durante o café da manhã, com a luz suave da manhã invadindo seu quarto, ele se levantou da cama e pediu a um dos assistentes para trazê-la até ele. Ela relutou, mas ele sabia que aquela conversa tinha que acontecer. Ele a observou enquanto ela entrava na sala, com seu jaleco branco, seu olhar ainda distante. Você precisa parar de se afastar de mim, ele disse, sem rodeios. Sua voz estava mais firme, mais controlada. Eu não sou mais aquele homem. E quero que você me dê uma chance para mostrar isso. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ficou em silêncio, analisando-o com uma expressão indecifrável. O milionário sabia que o tempo estava contra ele, mas, pela primeira vez, sentiu uma sensação de força dentro de si. Ele tinha algo a oferecer, e não apenas suas palavras. Eu não espero que você me perdoe imediatamente, continuou ele, mas espero que pelo menos me deixe mostrar quem eu realmente sou agora. Ela o observou por mais alguns segundos, e então, finalmente, fez algo que ele não esperava. Ela respirou fundo e se aproximou da cama. Sua postura não era mais defensiva, mas ainda assim, cautelosa. Eu preciso de tempo, ela disse, finalmente quebrando o silêncio. Não posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Mas vou te ouvir. Se você está dizendo que mudou, então me mostre. Prove que não é apenas um discurso vazio. Aquelas palavras foram um alívio. Não havia promessas, mas a abertura era mais do que ele esperava. A luta estava apenas começando, mas ele tinha o que precisava, uma chance. Ele tinha a chance de conquistar não apenas sua confiança, mas também seu coração, novamente. Os dias que seguiram foram intensos. O milionário sabia que a estrada à frente seria longa e cheia de desafios, mas também sabia que não poderia desistir agora. Ele não podia mais se dar ao luxo de se esconder em sua fortuna, em suas riquezas ou em seu passado. O que ele queria era uma chance real de reconquistar a mulher que sempre amou, e essa chance exigia mais do que promessas vazias. Exigia ação, mudança genuína e, acima de tudo, paciência. Ele começou a perceber que o hospital, em sua solidão forçada, não seria o lugar onde encontraria respostas. O ambiente clínico fazia sentir ainda mais isolado do mundo real, das questões reais da vida. Por isso, enquanto seu corpo se recuperava, ele tomou a decisão de fazer algo a respeito de seu futuro e do seu relacionamento com ela. Ele sabia que precisava começar com ações pequenas e consistentes, que mostrassem a ela que ele estava comprometido a mudar e que, se a chance surgisse, poderia ser o homem que ela merecia. A primeira coisa que fez foi procurar maneiras de se envolver mais no processo de sua recuperação. Ele começou a se exercitar com mais frequência, trabalhando em sua mobilidade e força. Mesmo quando a dor o desafiava, ele persistia, não só por seu corpo, mas para mostrar a ela que estava disposto a superar suas limitações. Cada movimento físico parecia refletir sua luta interna, cada gota de suor, um símbolo de sua determinação em reconquistar o que ele havia perdido. Durante aquele período, ela continuava a ser uma presença constante em sua vida. Seus turnos no hospital eram rigorosos, mas ela sempre estava ali, com sua postura profissional, como uma barreira impenetrável. Mas o milionário começava a perceber pequenas mudanças. Ela o observava com mais atenção, como se estivesse começando a ver a luta nos seus olhos. Ela não o tratava mais apenas como um paciente, mas também como alguém que estava tentando demonstrar algo mais profundo. Em uma das visitas, ele teve coragem de falar novamente, agora com um sorriso discreto, mas sincero.
Você já percebeu que estou mais forte? Ele disse, tentando aliviar a tensão no ambiente. Ela olhou por um momento, sem responder, mas ele viu um leve brilho em seus olhos, algo que não via nas semanas anteriores. Eu percebi, respondeu ela, com um tom mais suave. Mas a força física não é o suficiente. Você ainda tem muito a provar. Ela não o estava poupando, e ele sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que ela estava começando a testá-lo, desafiando-o a ser mais do que um homem que apenas falava sobre mudança. Ela queria ver as ações. O tempo passou, e o milionário começou a se envolver de forma mais ativa na rotina hospitalar. Ele não se limitava a ser o paciente passivo, mas procurava maneiras de ajudar os outros. Conversava com os enfermeiros, aprendeu o nome de cada um, e sempre se esforçava para ser educado e amigável. Ele sabia que suas atitudes falariam mais do que qualquer palavra. Quando ele começava a se envolver em conversas mais leves, ela ficava ali, observando-o. Por mais que tentasse esconder, ele podia ver que havia algo nela que estava se suavizando. Mas ele também sabia que o maior obstáculo ainda estava por vir. Ele tinha que encontrar uma maneira de se abrir completamente, falar de seu coração e ser vulnerável de uma forma que nunca havia sido antes. A última coisa que ele queria era parecer fraco, mas ele sabia que, para conquistar seu perdão, precisaria fazer isso. Em uma tarde tranquila, quando ela chegou para mais um turno, ele a chamou. Ela se aproximou com sua postura firme, mas desta vez ele sentiu que havia algo de diferente no olhar dela. Talvez fosse uma fraqueza que ela estava tentando esconder, talvez fosse o reflexo do próprio sentimento que ele estava começando a nutrir por ela novamente. Eu preciso falar com você, ele disse, com a voz mais suave do que o normal. Eu sei que tudo o que fiz foi errado. Sei que as palavras não vão mudar o que aconteceu. Mas preciso ser honesto com você. Não estou apenas me curando fisicamente. Eu estou me curando de dentro para fora. E parte disso é a chance de mostrar a você que sou capaz de mudar. Ela olhou com os olhos fixos nos dele, como se tentasse ler suas intenções. Ele podia sentir que ela estava se preparando para dar sua resposta, mas o silêncio entre eles parecia pesado, quase irrespirável. Eu quero que você saiba que me arrependo profundamente de tudo o que fiz. Eu nunca deveria ter deixado você ir. Eu estava tão perdido no meu próprio mundo que não vi o que estava ao meu lado. Não te vi, ele continuou, sua voz falhando um pouco, mas ele não se deteve. Agora, estou fazendo tudo o que posso para ser o homem que você merece. O homem que pode te dar a atenção, o carinho, e a confiança que você nunca teve de mim antes. Eu sei que o que estou dizendo não vai mudar o que aconteceu, mas quero que você me dê uma chance de mostrar que posso ser diferente. Ela ficou em silêncio por um momento, e ele ficou esperando, sentindo uma mistura de medo e esperança. Ele sabia que o que ela tinha passado não poderia ser apagado. Mas a única coisa que ele podia oferecer agora era sua sinceridade. A única coisa que ele podia fazer era ser vulnerável. Ela finalmente respirou fundo e olhou para ele. Algo em sua expressão parecia mais suave, mais aberto. Mas ainda havia uma cautela em seu olhar, como se estivesse se protegendo. Eu não posso te dar uma resposta agora, ela disse, a voz calma, mas cheia de uma sabedoria silenciosa. Mas sei que você está tentando. Isso é o que mais importa para mim agora. Aquelas palavras foram como um alívio para ele, embora ainda houvesse muito caminho a percorrer. Ela não tinha prometido nada, mas, pela primeira vez, ele sentiu que ela estava disposta a considerar uma possibilidade. E essa possibilidade era tudo o que ele precisava para continuar sua jornada. O tempo continuava a passar lentamente no hospital, e, apesar dos avanços em sua recuperação física, o milionário sentia que o maior desafio ainda estava por vir. A luta para reconquistar o coração da mulher que ele amava era árdua e cheia de obstáculos, mas ele estava determinado. Ele sabia que não podia esperar que ela o perdoasse de imediato, nem que ela o visse como o homem que ele havia se tornado sem primeiro provar, de fato, que estava comprometido com as mudanças que afirmava ter feito. A cada dia, ele se esforçava para demonstrar que não estava mais na mesma posição em que estava antes do acidente.
Ele havia se afastado dos negócios, focando inteiramente em sua recuperação física e emocional. Sua agenda estava repleta de terapias, fisioterapia e, principalmente, encontros com ela. Esses momentos eram raros, mas ele sentia que cada palavra, cada gesto seu, estava sendo absorvido por ela. O fato de ela ainda lhe oferecer apenas um sorriso formal em seus encontros não o desencorajava. Ao contrário, ele via nisso um sinal de que ela estava começando a se abrir. No fundo, ele sabia que as paredes que ela havia construído ao redor de seu coração não seriam derrubadas facilmente, mas ele estava disposto a continuar, porque agora ele compreendia a verdadeira profundidade do que sentia. Um dia, após uma sessão de fisioterapia particularmente difícil, o milionário se viu exausto, mas satisfeito. Ele estava fazendo progressos, e, com isso, vinha uma sensação de realização. Ele se sentou no banco do hospital, respirando com dificuldade, mas com uma sensação de vitória interna. Ela entrou no momento em que ele estava ali, recuperando o fôlego. Ela o olhou com uma expressão inquisitiva, mas sem julgamentos. Era a primeira vez que ela realmente parecia reparar na mudança em sua energia, na maneira como ele estava se empenhando. Me diz aí, quero saber de onde você está assistindo. Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Ela se aproximou e, como sempre, se posicionou com uma postura cuidadosa, mas desta vez algo diferente havia mudado. Era sutil, mas ele podia ver. Como se sente? Ela perguntou, sem o distanciamento de antes. Era uma pergunta simples, mas a maneira como ela a disse, quase com um toque de curiosidade, fez com que ele sentisse uma leve esperança. Ele respirou fundo antes de responder. Estou melhor. Muito melhor. Mas, ao mesmo tempo, sei que há muito mais para fazer. Não estou completamente curado, mas me sinto mais forte a cada dia. Físico e mentalmente. E, mais importante, quero me mostrar para você de uma maneira diferente. Eu sei que palavras não significam muito, mas estou tentando. Ela o observou por um momento, seus olhos focados em cada palavra que ele dizia, e ele soube que ela estava fazendo o esforço de acreditar, mesmo que em pequenas doses. Ele sabia que precisava ser paciente. Não poderia apressar as coisas, mesmo que o desejo de recuperar o que tinham fosse imenso. Aquela noite, após a visita dela, ele ficou pensando nas palavras dela. Eu sei que palavras não significam muito. Ele sabia que sua jornada não seria fácil, mas a cada pequena vitória, ele sentia que estava conquistando algo. Ele não precisava que ela visse suas ações imediatamente, mas, com o tempo, ela começaria a perceber que ele estava empenhado em ser o homem que ela sempre mereceu. Nos dias seguintes, ele fez questão de participar mais ativamente da vida do hospital, tentando se engajar de maneira mais significativa nas conversas com os funcionários e até com outros pacientes. Ele ajudava onde podia, e isso não passou despercebido por ela. Cada pequeno gesto de generosidade parecia ser uma semente plantada em seu coração. Cada sorriso sincero que ele dava a ela, cada palavra respeitosa que ele trocava com os outros, começava a diminuir um pouco da distância que ela havia colocado entre eles. Em uma tarde, enquanto ele estava sentado no jardim do hospital, ela se aproximou dele. Desta vez, não havia pressa, nem a postura fria que ele tão bem conhecia. Ela sentou-se ao seu lado, em silêncio, olhando para as flores que começavam a desabrochar. Ele percebeu que ela estava mais tranquila, talvez até um pouco mais relaxada, e isso o deixou esperançoso. Você tem sido diferente, ela disse, ainda com um tom de voz cauteloso, mas sem a dureza que havia antes. E isso não passa despercebido. Não me entenda mal, e ainda há muito em você que precisa mudar. Mas, e eu vejo que você está tentando. Ele a olhou com os olhos cheios de gratidão. Ela não estava dizendo que o perdoava, mas estava começando a perceber que ele estava tentando realmente ser alguém diferente. Não é só tentar, ele disse com firmeza. Eu estou mudando. Eu não posso mudar o que fiz, mas posso ser um homem melhor agora. Para você e para mim. O silêncio se instalou entre eles novamente, mas dessa vez, ele não sentia o peso da rejeição. Ao contrário,
ele sentia uma pequena abertura. Ela não tinha lhe dado o perdão, mas também não o havia rejeitado completamente. O que ele tinha era a chance de mostrar, através de suas ações, que o homem que ele era agora merecia uma chance. E aquele pequeno avanço foi mais do que suficiente para ele continuar. Ele sabia que o caminho ainda seria longo, mas, pela primeira vez, ele sentia que a balança estava virando a seu favor. Talvez, com o tempo, ela fosse capaz de olhar para ele novamente, não como o homem que havia falhado, mas como alguém que estava disposto a se reconstruir. A cada dia, ele sabia que seria preciso mais esforço, mais paciência, mais amor genuíno. Mas, por dentro, ele se sentia mais forte. Ele estava finalmente entendendo o verdadeiro significado da recuperação e não só física, mas emocional e relacional. E, enquanto ela continuava a observá-lo, ele sabia que o seu maior desafio ainda estava por vir. Mas, naquela tarde, ao lado dela, ele teve certeza de que estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo, pois, finalmente, ele estava disposto a lutar por ela, não só como milionário, mas como homem que, no fundo, sempre soubera que poderia ser. O tempo no hospital parecia estar se esgotando mais rapidamente do que ele desejava. Seu corpo estava se curando, a dor física gradualmente diminuía e a força voltava, mas seu coração ainda carregava o peso das palavras não ditas, dos sentimentos não compartilhados. Ele sabia que a cada dia que passava, ela o observava de perto, mais atenta, mais cautelosa. Ela não era mais a mulher distante e fria que o tratava com indiferença. Mas também não era a mulher do passado, a que ele conhecia, a que amava. Ela estava mudando diante de seus olhos, assim como ele. Aqueles dias de recuperação o forçaram a olhar para dentro de si mesmo. Durante anos, ele havia se perdido em um mundo de negócios e de realizações materiais. Nunca parou para pensar no que realmente importava até aquele acidente. Mas agora, no silêncio de seu quarto de hospital, rodeado por enfermeiros e médicos, ele se dava conta de uma verdade dolorosa. Ele havia passado tanto tempo buscando sucesso, que havia negligenciado o que realmente importava, as pessoas ao seu redor, e, principalmente, ela. Cada pequeno gesto que ele fazia agora, cada conversa que iniciava com ela, parecia ser uma tentativa de reparar o que havia quebrado entre eles. Mas ele sabia que as palavras não seriam suficientes. O tempo havia se encarregado de construir um muro, que ele agora precisava derrubar com ações concretas. Ela apareceu em seu quarto numa tarde chuvosa, o som da chuva batendo suavemente nas janelas. Ele estava olhando pela janela, perdido em seus pensamentos, quando ouviu a porta abrir. Sua presença, mais uma vez, trazia uma mistura de esperança e insegurança. Ele sentiu que ela estava mais relaxada, mas a frieza ainda persistia, como um véu invisível que impedia que ela se entregasse completamente. "Como está se sentindo hoje?" ela perguntou, seu tom mais suave do que o habitual. Ele notou a maneira como ela parecia genuinamente interessada. Mas, ao mesmo tempo, havia uma distância, como se ela tivesse medo de se envolver demais. "Melhor", ele respondeu, com um sorriso que ainda carregava um pouco da tensão de sempre. "Mas, por dentro, eu ainda estou me recuperando." A verdadeira recuperação é aquela que você não vê, não é? Ela o olhou por um momento, sua expressão indecifrável. Não havia respostas fáceis para aquilo, mas ele sabia que precisava seguir em frente, não com palavras, mas com algo mais profundo. "Eu pensei muito sobre o que aconteceu entre nós", ele começou, com a voz mais calma do que imaginava. "E sei que eu errei. Sei que você não confia em mim, e entendo por quê. Eu não fui o homem que você merecia. Mas, com o tempo, estou tentando entender o que eu posso fazer para mudar. Não posso apagar o passado, mas posso, pelo menos, me esforçar para ser alguém digno de sua confiança novamente." Ela ficou em silêncio por um momento, suas mãos cruzadas na frente do corpo, claramente ponderando suas palavras. Ele sentia o peso da expectativa no ar. Ele sabia que ela estava ouvindo, mas ainda não sabia se acreditava nele. "Você tem falado sobre mudanças, mas o que exatamente você fez para mudar?" ela perguntou, seus olhos fixos nos dele. "Falar é fácil, mas e as ações? O que você fez para provar que isso não é só uma fase temporária?"
A pergunta foi como um golpe, mas ele sabia que ela estava certa. Ele tinha falado muito, mas ainda não havia demonstrado na totalidade a profundidade de seu arrependimento e desejo de transformação. Ele respirou fundo, consciente de que a verdadeira resposta não estava nas palavras, mas nas pequenas ações do dia a dia. Eu sei que falar não vai resolver nada, ele respondeu, com uma sinceridade que parecia ecoar no quarto vazio. Mas o que estou fazendo agora, neste momento, é tentar ser mais presente. Eu tenho tomado cada dia como uma oportunidade para ser um homem melhor, não só para você, mas para mim também. Estou aprendendo a me colocar no lugar dos outros, a ser mais paciente, mais gentil. O que eu posso te oferecer agora é minha verdade, e é isso que estou fazendo. O homem que eu era não existe mais. Eu sei que o que aconteceu não vai ser esquecido, mas me deixe mostrar que eu sou capaz de ser quem você merece. Ela observou com atenção, a expressão ainda fechada, mas havia algo em seu olhar que lhe dava esperança. Não era aprovação, mas algo mais. Uma pequena faísca de confiança, talvez, ou o começo de uma compreensão de que ele estava, de fato, tentando. Por um momento, ela não disse nada. Então, lentamente, ela se inclinou ligeiramente para ele, os olhos suavizados pela sinceridade em sua voz. Eu não sei o que vai acontecer entre nós, ela disse finalmente, sua voz mais suave. Mas vou ser honesta. Eu vejo o esforço que você está fazendo, e não posso negar que é diferente. O que me preocupa é que você ainda está se curando, e talvez, no fundo, eu também precise de tempo para me curar. Não posso te dar uma resposta agora, mas vou te dar algo, e eu vou te ouvir. Só isso. Eu preciso de tempo para entender o que isso significa para nós. Essas palavras caíram sobre ele como uma bênção. Não era o perdão que ele tanto desejava, mas era um começo. Uma abertura, uma chance para continuar sua jornada. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, sem pressa, sem expectativas. Ele sabia que a resposta não viria de imediato. Mas, naquela tarde chuvosa, ele soube que estava finalmente no caminho certo. Ele tinha algo real para oferecer a ela, algo que não era baseado em riquezas ou posses, mas em mudanças genuínas e um coração disposto a se abrir, a se transformar. Ela se levantou para sair, mas antes de virar a porta, ela olhou para ele uma última vez. Eu espero que você esteja pronto para me mostrar mais do que palavras, porque ações falam mais alto. Ele assentiu, reconhecendo a profundidade de suas palavras. Sabia que, para ela, o tempo era a maior prova. E ele estava pronto para dar a ela o tempo que precisasse. A porta se fechou atrás dela, mas naquele instante, o milionário sentiu que, pela primeira vez, havia algo que o dinheiro não podia comprar, a oportunidade de reconstruir, passo a passo, um futuro que ainda era incerto, mas, de alguma forma, mais promissor. Os dias passaram mais devagar agora. O milionário sentia que estava em um ponto de inflexão, onde sua própria mudança de mentalidade começava a refletir em suas ações, mas o verdadeiro teste seria como ela o veria. Ele sabia que ela ainda estava com o coração fechado, mas, ao menos, tinha um espaço para continuar provando que o homem que ele era agora era um reflexo genuíno de quem ele queria ser. Ele continuava sua recuperação com um foco renovado. A cada sessão de fisioterapia, o objetivo não era apenas melhorar sua mobilidade, mas também mostrar que ele tinha disciplina e comprometimento. Ele sabia que isso refletia mais do que sua força física, e mostrava o quanto ele estava disposto a trabalhar por algo que realmente importava. Enquanto isso, ela continuava sendo uma presença constante em sua vida, ainda cautelosa, mas às vezes mais aberta. Ela fazia pequenas perguntas sobre como ele estava, acompanhando suas melhorias e oferecendo algumas palavras de encorajamento, mas sempre mantendo a distância emocional que ele ainda não conseguia ultrapassar completamente. Ele sabia que, para ela, a confiança não seria restaurada tão facilmente. Era uma manhã comum quando ela entrou no quarto dele, com sua expressão calma e observadora. Desta vez, ele já sabia que ela vinha de um lugar de interesse genuíno, sem a reserva de antes. Ele a observava enquanto ela se aproximava da cama, seus passos silenciosos, mas firmes. Você tem feito progressos notáveis, disse ela, com um sorriso mais suave, mas ainda com aquele olhar pensativo.
é bom ver que não está mais se entregando à passividade. Ele se sentiu grato por aquelas palavras. Ele sabia que, para ela, isso era um sinal de que ela estava começando a notar algo real, e não apenas o discurso vazio de um homem tentando se redimir. Ele olhou para ela, buscando o que dizer, mas as palavras ainda pareciam pequenas demais para o que sentia. Não é fácil, ele admitiu. E, às vezes, me sinto mais fraco do que nunca. Mas não vou desistir. Estou fazendo tudo o que posso para ser melhor. Eu sei que tenho muito o que reconstruir, não só de mim, mas entre nós. Ela olhou em silêncio por alguns momentos, e ele podia perceber que ela estava refletindo sobre o que ele havia dito. Algo nas suas feições mudou, uma ligeira suavização. Ela se inclinou um pouco para a frente, como se estivesse se permitindo considerar o que ele dizia. Você tem mostrado esforço, ela respondeu, com um tom de apreciação, mas sem emoção excessiva. Isso não é algo que você demonstrava antes. Mas a confiança. A confiança é algo que não pode ser dada, ela precisa ser conquistada. Você sabe disso, não é? Ele assentiu, consciente de que palavras e ações não eram o suficiente para conquistá-la. A confiança, como ela dissera, era algo que ele tinha que construir novamente, tijolo por tijolo. Eu sei. E, por mais que eu queira que as coisas voltem ao normal, sei que o caminho será longo. Mas estou disposto a caminhar, não importa o quanto demore. Ela não respondeu de imediato, mas ele sentiu que, de alguma forma, aquela conversa tinha mudado algo entre eles. Ela não estava mais apenas analisando suas ações de longe, mas se permitindo ver a luta interna dele de forma mais clara. Ele não sabia o que mais fazer para conquistar a confiança dela, então decidiu que a melhor maneira seria ser o mais transparente possível. Ele não queria mais esconder partes de si mesmo, ou fingir que sabia o que estava fazendo. Ele queria que ela soubesse exatamente onde ele estava em sua jornada, mesmo que isso significasse admitir que ele ainda tinha muitos erros a corrigir. Nessa tarde, ele pediu a ela uma conversa mais profunda, um momento em que pudessem falar sobre o que realmente estava no fundo de seus corações. Quando ela aceitou, ele sentiu uma onda de ansiedade misturada com uma esperança que ele não havia sentido em muito tempo. Eu não sei por onde começar, ele começou, olhando diretamente para ela. Mas acho que, antes de qualquer coisa, preciso admitir que não sou perfeito. Que talvez eu nunca tenha sido. Eu construí um mundo de mentira ao meu redor, onde tudo parecia certo, mas no fundo, eu sabia que estava falhando nas coisas mais importantes. Ela permaneceu em silêncio, mas ele viu que ela estava ouvindo com atenção. Eu sei que isso não vai consertar o que aconteceu entre nós. Não vai apagar o que eu fiz. Mas estou aprendendo, a cada dia, o que é mais importante. E, se você me permitir, eu quero mostrar a você que posso ser a pessoa que você merecia. Ela o olhou por alguns momentos antes de responder. Eu não estou esperando que você mude da noite para o dia. O que espero é ver uma mudança real. Uma mudança que eu possa confiar. As palavras são vazias sem ação, e as ações falam muito mais. Ele assentiu, entendendo perfeitamente. Eu entendo. E, por isso, vou continuar me esforçando, porque sei que, se houver uma chance, ela vai vir do tempo que você tem para me observar. Ela olhou para ele, agora com uma expressão mais suave. Ele sabia que a barreira entre eles estava começando a rachar, mas não sabia quanto tempo ainda levaria para que ela realmente se abrisse. Por agora, ele estava satisfeito apenas com a possibilidade de que a confiança estava começando a surgir, mesmo que lentamente. Enquanto ele continuava sua recuperação, a dinâmica entre os dois mudava. Havia momentos em que ela se aproximava dele de maneira mais calorosa, outras em que permanecia distante, mas, de algum modo, ele sentia que a chance de reconstruir o que haviam perdido estava, de fato, ao alcance. Ele sabia que o caminho seria longo, mas finalmente estava caminhando na direção certa. Ele não tinha mais dúvidas de que, se tivesse tempo, se tivesse a paciência, poderia reconquistar o que mais queria, e não através de palavras, mas através de suas ações e de seu esforço contínuo.
A única coisa que ele sabia, sem sombra de dúvida, era que a jornada ainda estava apenas começando. A recuperação do milionário continuava, mas havia algo diferente na maneira como ele encarava os dias agora. Sua relação com a médica, apesar de tímida, começava a apresentar nuances que ele não conseguia prever. Ele sabia que o caminho para reconquistar o que tinha perdido não seria simples e nem rápido, mas cada pequeno progresso fazia com que ele se sentisse mais forte, mais próximo do objetivo que ainda estava distante, mas agora, palpável. Ela, por sua vez, parecia mais cautelosa do que nunca. Sua presença, antes distante, agora era marcada por pequenos gestos, como a troca de olhares mais longos ou palavras que indicavam interesse genuíno. No entanto, havia algo que a impedia de se entregar. Ele sabia que as feridas não se curariam de um dia para o outro. Elas estavam profundas, tão profundas quanto as inseguranças que ele carregava dentro de si. Uma manhã, após uma sessão intensa de fisioterapia, o milionário estava exausto, mas sentia um tipo de satisfação crescente por finalmente ver melhorias visíveis. Ele sabia que não se tratava apenas de recuperar o corpo, mas também de se reconstruir por dentro. No entanto, naquela manhã, ele teve uma sensação de que algo importante aconteceria. Ele não sabia o que, mas sentia no fundo do seu ser que algo estava prestes a mudar. Ela entrou no quarto, sem avisar, como se estivesse mais à vontade, mais conectada com o que estava acontecendo em sua recuperação. Havia uma leveza no seu olhar, uma suavidade que ele não havia visto antes. Ela caminhou até a janela, observando o movimento lá fora, antes de se virar para ele. "Como você está se sentindo hoje?", perguntou, com um tom menos formal e mais próximo. Ele percebeu que, embora ainda houvesse uma barreira, ela já estava mais receptiva do que nas primeiras semanas. "Melhor do que ontem. Sinto que finalmente estou conseguindo fazer as coisas por conta própria, ao menos um pouco. Não é fácil, mas é gratificante. E isso tem me dado mais força do que eu imaginava", ele respondeu com sinceridade. Ela o observou por um momento, como se estivesse ponderando suas palavras. Ele sentiu que algo estava prestes a se desenrolar entre eles, e uma parte dele, que há meses se sentia impotente, agora estava cheia de uma esperança tímida. "Eu percebo que tem se esforçado muito, mais do que qualquer outra pessoa que eu tenha visto passar por aqui. Você está realmente investindo em mudar, mas a verdade é que as coisas não se consertam tão rapidamente. A confiança, como eu já disse, leva tempo. E eu também preciso de tempo. Eu me sinto dividida." Ele a encarou, compreendendo o dilema dela. Ele sabia que ela estava em um impasse, assim como ele. Eles haviam ambos sido feridos, talvez de maneiras diferentes, mas com a mesma intensidade. Ele entendeu o que ela queria dizer, e seu coração apertou de uma maneira que ele não estava preparado para lidar. "Eu não posso pedir que você me perdoe agora. Eu sei que você não pode simplesmente apagar o que aconteceu." E ele começou, mas as palavras escaparam dele antes que pudesse completá-las. "Eu não espero que você me peça perdão, porque eu nunca pedi nada disso de você. O que eu preciso saber é se, no fundo, você realmente mudou ou se isso é só uma tentativa de se sentir melhor consigo mesmo. Não é justo para mim nem para você. Eu preciso saber a sua verdade", ela disse, a voz tranquila, mas com uma firmeza que ele respeitava. Ele respirou fundo, sentindo o peso de suas palavras. Ele sabia que ela tinha razão, e sabia que não podia mais se esconder atrás de desculpas ou intenções mal formuladas. Agora, mais do que nunca, ele precisava ser honesto consigo mesmo e com ela. "Eu entendo o que você está dizendo", ele disse, os olhos fixos nela. "Não estou fazendo isso para aliviar minha própria culpa. Estou fazendo isso porque, se há uma chance de que possamos reconstruir algo, eu preciso começar do zero. Eu não sou o homem que você conheceu, mas também não sou quem fui antes do acidente. Não estou dizendo que sou perfeito, ou que sou a pessoa certa para você, mas eu preciso tentar, de verdade. Eu só espero que você me permita." Ela olhou por um longo momento, como se estivesse pesando suas palavras com mais cuidado do que ele poderia imaginar.
Ele sentiu a tensão no ar, mas também a leve sensação de que talvez, só talvez, ela estivesse se permitindo começar a acreditar nele de novo. Eu sei o que você está dizendo. E vou ser sincera. Eu também não sei o que quero. Mas a diferença é que, ao contrário de antes, estou disposta a tentar entender. Não vou te prometer nada, mas também não vou te afastar de mim agora. Eu não posso fazer isso. O que posso te oferecer agora é tempo. E espaço. Para você se mostrar, para que eu possa ver se tudo isso é realmente verdadeiro. Aquelas palavras caíram sobre ele como um alívio, mas também como um peso. Tempo e espaço. Ele sabia que não era o que queria ouvir e ele queria uma solução imediata, uma resposta direta, mas, no fundo, ele sabia que ela estava lhe dando exatamente o que ele precisava, a oportunidade de provar que ele estava de fato mudando. Eu vou aproveitar essa chance. Eu vou fazer de tudo para mostrar que isso é real, para que você veja que o que estou sentindo e fazendo não é uma ilusão. Eu não vou te apressar, nem fazer promessas que não posso cumprir. Mas vou estar aqui, a cada passo do caminho, se você me permitir. Ela fez uma pausa, como se estivesse se permitindo acreditar naquelas palavras, e então, suavemente, respondeu: eu vou precisar de tempo, mas você tem mais do que me impressionar. Tenho que ver isso, e só o tempo dirá. Ele assentiu, compreendendo. Sabia que a paciência seria sua maior aliada nesse processo. Mas, finalmente, ele sentia que estava no caminho certo. Eles ainda estavam a quilômetros de uma resolução, mas algo dentro dele sabia que a jornada havia começado de verdade. A porta do quarto se fechou atrás dela, e ele se permitiu relaxar por um momento. Ele não sabia onde isso tudo os levaria, mas agora, mais do que nunca, ele estava disposto a caminhar até o fim. A primavera avançava lentamente sobre os jardins do hospital, tingindo os canteiros com cores suaves, mais vibrantes. Os dias tornavam-se mais longos e o cheiro das flores começava a invadir os corredores sempre muito limpos e silenciosos. O milionário já não precisava mais de ajuda para se locomover. Sua fisioterapia estava em fase final e, por recomendação médica, ele já se preparava para voltar para casa. Mas o casal não era mais um lugar que ele reconhecia, era apenas um endereço, uma construção vazia de significado. O verdadeiro lar, ele começava a entender, não era um espaço físico. Era um vínculo. E o único vínculo que realmente importava para ele agora ainda estava ali, com o jaleco branco, as palavras contidas e um olhar que oscilava entre o afeto e o medo. Ela o visitava todos os dias, agora com menos formalidade e mais tempo. Às vezes, ficavam apenas em silêncio juntos, o som da cidade ao fundo como trilha. Às vezes, conversavam sobre coisas simples, o tempo, a comida do hospital, os pacientes mais barulhentos. E em raros momentos, falavam sobre eles. Naquela tarde, sentados sob uma árvore do jardim interno, os dois dividiam uma garrafa de chá de hibisco gelado, uma escolha dela, que ele havia aprendido a apreciar. Ele se apoiava em uma bengala temporária, mas a dor já não era física. O que o consumia era o tempo. O tempo que estavam gastando e o que ainda precisavam. Você vai ter alta em breve, ela disse, olhando para o céu aberto acima deles. Ele assentiu, olhando para o mesmo ponto, com um aperto no peito. Sim. Já me disseram. Em 2 dias. E o que pretende fazer? Ela perguntou com naturalidade, como se falasse sobre qualquer coisa, mas ele percebeu o peso disfarçado na pergunta. Voltar. Para mim. Para o mundo. Mas um mundo diferente. Ele fez uma pausa. Você está nele? Ela não respondeu imediatamente. Pegou um pequeno galho seco do chão e começou a traçar linhas invisíveis no chão de pedra. Os olhos estavam baixos, pensativos. Eu não sei ainda. Estou tentando ser honesta comigo. Você tem mostrado outra versão sua, e mais humana, mais presente. Mas ainda me assusta pensar em voltar. Eu entendo. Só queria saber se há uma chance. Existe uma possibilidade. E é isso que posso te dar hoje. Não era a resposta que ele sonhava ouvir. Mas era mais do que esperava.
Ele sabia que a conquista mais real era aquela que não vinha fácil. E ali, naquele jardim silencioso, um fio de esperança ligava os dois. No dia da alta, ele se despediu de todos com gratidão, dos enfermeiros, fisioterapeutas, recepcionistas, até mesmo do senhor da limpeza que trocava sempre uma piada no corredor. Ao sair pela porta do hospital, sentiu um frio na barriga. Era a primeira vez, desde o acidente, que estava saindo sem o crachá de paciente pendurado no pescoço. Ela não apareceu naquele dia. Ele havia esperado que ela viesse, mas não veio. Não deixou bilhete, nem ligação. E ele respeitou. Ela precisava do tempo dela. Nos dias que se seguiram, ele se recolheu. Voltou para sua casa de janelas amplas e móveis frios, e percebeu o quanto estava deslocado ali. Começou a desmontar cômodos, a doar roupas que não usava, a eliminar excessos. Contratou uma equipe para transformar seu antigo escritório numa biblioteca, e o quarto de hóspedes num espaço de acolhimento para projetos sociais. Queria que tudo ao seu redor refletisse quem ele era agora, ou quem ele ainda lutava para ser. Aos poucos, voltou a frequentar alguns eventos, mas desta vez com outro propósito, de encontrar formas de apoiar causas locais. Em um desses eventos, cruzou com uma enfermeira do hospital que o abraçou com alegria e comentou: "Ela fala de você. Não muito, mas fala. Disse que você mudou mesmo." Aquilo reacendeu algo dentro dele. Talvez ela também estivesse em seu próprio processo, digerindo, sentindo, redescobrindo. Um mês depois da alta, ele decidiu voltar ao hospital. Não como paciente, mas como alguém que queria agradecer. Organizou uma pequena cerimônia, doando equipamentos modernos para a ala de fisioterapia e propondo bolsas de estudo para filhos de funcionários. A cerimônia foi simples, elegante. Mas ela não apareceu. Ele sorriu, mesmo assim. Porque entendeu que nem todo reconhecimento precisa ser público. Ela sabia. E isso bastava. Na semana seguinte, recebeu uma ligação. Era ela. "Você está em casa?" perguntou, sem preâmbulos. "Sim", ele respondeu, com o coração acelerado. "Estou passando aí. Tenho 20 minutos." Ela chegou sem jaleco, com um vestido simples e os cabelos presos de forma despretensiosa. Ele a recebeu com o mesmo chá de hibisco que costumavam tomar no hospital. Ela não disse nada por alguns minutos. Apenas caminhou pela casa, observando as mudanças. Depois, olhou para ele. "Isso aqui está diferente. Como eu. Tudo mudou. Quase tudo." Ela suspirou e sentou-se no sofá. Ele sentou-se ao lado. "Por que veio?" ele perguntou, tentando manter a calma. Ela o olhou profundamente. "Porque senti saudade. E estou começando a acreditar que talvez eu também precise mudar. Talvez minha vida tenha ficado presa no que você foi, e não no que você é." O silêncio se instalou, denso e carregado de emoção. "Então há uma chance?" ele arriscou. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "Há uma escolha. E estou escolhendo ficar." Ele não conteve a emoção. As lágrimas vieram sem aviso, e ela as enxugou com os dedos, sem pressa. Ali, no centro daquela sala antes fria, agora viva, duas almas se reencontravam não com promessas exageradas, mas com a verdade simples do que sentiam: amor, reconstrução, e uma vontade imensa de continuar. Eles sabiam que ainda teriam dias difíceis. Que o passado, mesmo perdoado, deixava sombras. Mas sabiam, também, que não era o passado que determinava o futuro. E agora, eles estavam finalmente prontos para escrevê-lo juntos. 3 meses haviam se passado desde a tarde em que ela cruzou novamente a porta da casa dele, sem jaleco, sem barreiras. Desde então, cada dia era uma conquista silenciosa, uma vitória íntima. Eles não assumiram rótulos, não precisaram de declarações exuberantes. Preferiram o que era mais sincero, a convivência.
Redescobriram o prazer de cozinhar juntos, de caminhar ao entardecer pelas ruas tranquilas do bairro histórico, de rir das pequenas falhas cotidianas, como ele esquecendo o chá no fogo, ou ela misturando açúcar no café sem perceber. Na cidade litorânea onde viviam, marcada por casarões antigos e uma população que ainda valorizava o tempo, o toque, a conversa, a conexão real, os dois encontraram refúgio. Os moradores os reconheciam, comentavam discretamente. Afinal, ele, o ex-milionário inatingível, agora aparecia na feira, sorrindo, perguntando por ingredientes para receitas simples. Ela, a médica respeitada, caminhava ao lado dele como uma mulher comum, às vezes de vestido florido, às vezes de tênis surrado. Eles haviam passado por tanto, e agora, podiam respirar. Naquela manhã, o céu estava azul, e o vento trazia o cheiro das árvores frutíferas do interior da cidade. O som de um rádio tocava bolero em alguma casa vizinha. Ele preparava café na cozinha enquanto ela lia um artigo médico no sofá. Quando ele se aproximou com a bandeja de café e pães de queijo recém-saídos do forno, ela sorriu. "Está tentando me conquistar pelo estômago agora", disse, pegando uma xícara. "Já que pelo coração demorou, achei melhor diversificar as estratégias." Ela deu uma risada curta, e os olhos se encontraram. Era isso que os unia agora, e a naturalidade. A liberdade de serem quem eram, sem cobranças, sem máscaras. Mais tarde, os dois saíram para visitar o hospital onde tudo havia recomeçado. Não era um retorno formal, apenas uma visita breve, para rever antigos colegas e deixar um agradecimento. Ele havia financiado a reforma da ala pediátrica, mas pediu que seu nome não estivesse em nenhuma placa. "O que importa são as crianças, não minha vaidade", dissera, meses atrás. Foram recebidos com abraços, aplausos discretos, sorrisos sinceros. Ele conversou com pacientes, com funcionários, ofereceu palavras de incentivo. Ao vê-lo ali, ativo, empático, ela entendeu que a mudança não era passageira. Aquele era o homem que ele havia decidido ser. E, surpreendentemente, era também o homem que ela aprendia a amar de novo, não o homem do passado, mas o do presente. À noite, enquanto o sol se despedia em tons laranja sobre os telhados coloniais, os dois estavam sentados na varanda. Ela com um livro no colo, ele desenhando no caderno que começara a usar para rascunhar ideias de um projeto social para jovens em vulnerabilidade. Ele fechou o caderno, virou-se para ela. "Você acha que a gente está bem?", perguntou, sem hesitação. Ela levantou os olhos, o rosto iluminado pela luz suave da lâmpada de parede. "Acho que a gente está sendo real. E isso é melhor que estar bem." Ele sorriu. "Sabia que, por muitos anos, eu achei que felicidade era ter controle de tudo? Ter resposta para tudo? Hoje eu vejo que a felicidade está em aceitar que a vida é feita de reconstruções. E que o amor não é algo que se conquista de uma vez só. É uma escolha diária. Como a sua de continuar aqui." Ela se inclinou para a frente, pegou sua mão, apertou com carinho. "Eu continuo aqui porque você deixou de tentar me convencer, e começou a me mostrar." Naquele momento, ele soube que não precisava de mais nada. Não precisava do antigo império que construiu, nem dos luxos que agora pareciam distantes. Tinha reencontrado algo que vale mais que fortuna, um pertencimento. E ela, que por tanto tempo guardara o coração trancado, agora se permitia sentir, dia após dia, o calor de um afeto reconstruído com esforço, paciência e verdade. Na primavera seguinte, quando o projeto social que ele criou começou a funcionar em um antigo casarão restaurado, ela estava ao seu lado no discurso de inauguração. A cidade inteira compareceu. Havia idosos, crianças, mães, professores. Ele falou com serenidade e humildade, agradecendo às pessoas comuns por ensinarem a ele o valor da escuta, da empatia e da presença. Depois do evento, sentaram juntos embaixo da árvore do jardim, a mesma do hospital, agora transplantada simbolicamente para o novo centro. Olharam um para o outro, em silêncio, e ela disse: "Você não é mais o homem que chegou inconsciente à minha sala de emergência. Não. Agora estou completamente desperto. Para tudo. Para você." Ela sorriu.
E ali, sem plateia, sem testemunhas além das folhas que dançavam com o vento, ele a abraçou. E ela não recuou. Ficou inteira, plena. O milionário acidentado havia, finalmente, se curado. Não apenas dos ferimentos do corpo, mas das rachaduras da alma. E ao seu lado estava ela, firme, livre, corajosa. Os dois, juntos, não como antes, mas como deveriam ter sido desde sempre, inconscientes, apaixonados, verdadeiros. O final feliz não foi escrito de forma repentina. Foi cultivado, dia após dia, entre tropeços, aprendizados e renascimentos. Porque os amores verdadeiros, os que sobrevivem ao tempo, à dor e à ausência, são assim e crescem como flores fortes, devagar, mas profundamente enraizadas. Fim. Se você chegou até o final, comente o passado, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.